momento muito especial. Aqui na Oca, no Ibirapuera, estamos vendo a exposição Esplendores do Vaticano. Mais de 2000 anos de história da humanidade. E vamos ver objetos e relíquias, olha, muito lindas, coisas que realmente você jamais pôde ter esse prazer de assistir, de ver. Mas, primeiramente, eu vou ao encontro de uma pessoa muito importante aqui dentro da Oca, aqui dentro dos Esplendores do Vaticano. O nosso querido padre Juarez de Castro. Seja bem-vindo aos Esplendores do Vaticano. Que coisa linda, hein? Nós vamos para o Vaticano sem sair do Brasil. Olha que interessante. Que coisa interessante, que é difícil, né? É difícil, é verdade. E você sabe que eu estive lá e eu não conseguia entrar, porque a fila era enorme, eu estava com criança, acabei desistindo. Só consegui realmente estar lá na minha lua de mel. Tá bom, olha, então você vai ter a oportunidade de conhecer aqui praticamente um pedacinho do Vaticano, ou seja, são 200 obras que estão expostas, algumas estão expostas pela primeira vez aqui no Brasil e no mundo, porque tem peças aqui que são inéditas, ninguém nunca viu, porque são peças que estão em algumas salas exclusivas. E também a gente vai ter a oportunidade de conhecer e percorrer a história da arte, a história da igreja, que se mistura a história da arte com a história da igreja. São obras maravilhosas, isso, né? Mesmo. A começar por esses guardas. Guarda Suíça, é guarda suíça, e esse exército foi criado em 1506. 1506 é a organização militar mais antiga do mundo. Esse exército foi criado justamente para defender o Papa e defender as terras da igreja. E só podiam ser pessoas suíças. Isso é interessante. Por que chama guarda suíça? Porque na verdade, como é a Suíça que praticamente deu esse exército para a igreja, até hoje se mantém a tradição que toda a guarda suíça, todo o exército do Vaticano seja de jovens nascidos na Suíça. E esse uniforme até hoje é usado, ou seja, desde 1506 é usado esse uniforme. Então é o exército mais antigo, mas é o menor exército que nós temos também. Aqui a gente tem uma maquete do que foi a primeira basílica, a Basílica Antiga, que foi construída sobre... Interessante, né? Foi construída sobre o cemitério, aquele cemitério romano, que onde Pedro estaria enterrado. Essa foi a primeira basílica construída a mando de Constantino. Constantino foi o primeiro imperador que permite o culto cristão. Antes de Constantino, os imperadores mandavam matar os cristãos, jogavam no Coliseu e era proibido. Porque antes era a religião era ilegal. Era ilegal. Até o reinado do imperador Constantino. Nero foi o grande perseguidor dos cristãos. Nero botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ora, os cristãos que eram mortos, eles eram enterrados num cemitério nas colinas vaticanas, naquelas colinas. E o que acontecia? Ali onde eles eram enterrados, tornou-se em pouco tempo um lugar de peregrinação. As pessoas iam atrás. Constantino, quando ele passa por uma conversão a partir de um sonho que ele tem. Constantino, ele tem um sonho onde ele vê uma cruz e naquela cruz ele vê escrito em fogo assim: sob este sinal vencerás. Ele percebe, eu vou para amanhã para uma batalha e vou colocar essa cruz para que eu possa vencer. E ele vence. Vence a batalha na Ponte Milvia. É uma batalha que ele não teria condições nenhuma de vencer. E a partir dali ele se torna um cristão. E ele permite que haja o culto cristão. Não só permite, como ele vai atrás desse cemitério onde os cristãos eram enterrados, e ali ele descobre, naquele lugar, o possível local onde Pedro foi sepultado. Pedro, o primeiro papa. Esse pedacinho de pedra, do tijolo da parede vermelha, onde os cristãos eram enterrados, ali tem uma inscrição em grego, Petros N, que significa Pedro está aqui. Então ali Pedro teria sido sepultado. A partir desse local, depois de ter sido identificado, constrói-se a primeira Basílica de São Pedro. Todos os papas são enterrados hoje no mesmo lugar onde Pedro foi enterrado. Nesse painel, ele ficava em cima do altar da Basílica. É o martírio do apóstolo Paulo. Esse é o martírio do apóstolo Paulo, e do outro lado nós temos o martírio do apóstolo Pedro. E o martírio de Pedro é um martírio
muito terrível. Por quê? Porque Pedro... Muito sacrifício. Muito, por quê? Porque Pedro ele iria ser crucificado. Quando chegou à cruz para ser crucificado, ele diz: eu não mereço, eu não posso morrer como meu mestre. Se for me crucificar, crucifique-me de cabeça para baixo. E é uma morte com muita dor. Por quê? Porque ao ser crucificado de cabeça para baixo, todo o sangue desce comprimindo o cérebro, né? A gente está aqui diante de uma obra espetacular. A Pietà. Pietà é o momento em que Jesus é tirado da cruz, colocado no colo de Nossa Senhora. A cena é linda, porque Maria, ela não tem um rosto de sofrimento, embora seu filho esteja morto já, até morto. E elas têm um aspecto sereno, cheio de esperança, porque ela sabe que Deus tem um plano para tudo isso. Ela foi feita por Michelangelo quando tinha 24 anos de idade, e ela foi feita num bloco de mármore somente, e a Pietà foi todo esculpida depois. Todo esculpido. A Pietà não sai de Roma de maneira nenhuma. Então nós temos aqui uma reprodução perfeita, até com os cisquinhos que a Pietà tem. Quem fez essa reprodução? Essa reprodução ela foi feita em 1972, a partir do molde de 1499. Quando se começa a construir a Capela Sistina, Michelangelo é convidado para pintar. E a Capela Sistina, ela foi usada uma técnica chamada afresco. Afresco é uma técnica dificílima de pintura, porque você passa a massa fresca e logo depois vem com a tinta para que os pigmentos eles possam entranhar na massa. Se pintou errado, você não tem como tirar, você tem que quebrar tudo e passar. Michelangelo não dominava essa arte. Olha que coisa, não dominava essa arte. Mas ele foi. Fez e levou muito tempo para fazer. Ele pintou o teto. Foram feitos andaimes a 20 metros de altura, porque o teto da Capela Sistina tem 20 metros. E ele passava horas e dias deitado pintando. Ele teve dores horríveis, dores de coluna, tudo isso pintando. Sensacional! E agora a gente tem essa oportunidade de poder chegar perto de uma Capela Sistina sem estar em Roma, estando aqui no Brasil, em São Paulo, aqui na Oca, no Ibirapuera, com o padre, Juarez de Castro, que ele entende de tudo. Sabe que essa Capela Sistina aqui no último andar da Oca, quem vier, nós temos foi feita a réplica projetada, a Capela Sistina. Michelangelo, o que ele fez? Ele pinta desde a criação do mundo, Adão e Eva lá em cima, até o juízo final. Lá na Capela Sistina, às vezes você está a 20 metros de altura, então você não vê um detalhe que está lá em cima, e aqui você vai ver, o detalhe, você vai poder ver a riqueza que é toda essa pintura de Michelangelo. Peças em ouro. Peças em ouro, o galheteiro em ouro. E como eles conseguiam essa riqueza toda? E tudo isso aqui não é da igreja, tudo isso aqui é da humanidade. Tudo isso aqui é patrimônio da humanidade. Então as pessoas falam assim, mas por que a igreja não vende essas coisas de ouro para dar para os pobres? Não pode, não pode. Por que não pode? Isso é patrimônio da humanidade. Se é patrimônio da humanidade... Senão teria que dar um pedacinho para cada um. Justamente. E se é patrimônio da humanidade, é meu, é seu, é de tudo para ser contemplado. Pelo contrário, a igreja gasta muito dinheiro para manter essas obras, porque tudo tem que ser climatizado, olha lá, tudo lá, a umidade, tem aqui o termômetro. Tudo isso. Aqui nós temos peças riquíssimas também, banhadas a ouro, a prata. Isso aqui é onde era colocado o ostensório para se colocar a hóstia consagrada para adoração. Ali é um trono papal. Esse trono papal. Que papa que já sentou aqui? Esse papa é o Pio XI, esse trono esse é de Pio XI, esse trono. De Pio XI. Qual que é o papel do Papa? Governar e ensinar. Claro. Então, por isso ele sempre senta no trono, mas não porque é rei, porque ele ensina. Ele ensina. E o Papa João Paulo II tem uma identificação muito grande com o Brasil. O Papa visitou o Brasil 3 vezes. O povo dizia, ele dizia, o Papa é brasileiro, o Papa é brasileiro. E aqui a gente tem alguns objetos pessoais do Papa que a gente tem. Ele foi Papa de 1978 a 2005. Aqui nós temos um molde da mão do Papa João Paulo II. Posso colocar? Pode colocar. Olha, gente, vou receber energia, do Papa.
Essa Olha. é a única peça que pode ser tocada na exposição. Quem lembra do Papa podia saber, quando ele chegava no lugar, ele se ajoelhava, tocava o solo e depois beijava. Essa mão abençoou, essa mão reconciliou, essa mão consagrou, essa mão uniu não só pessoas, mas povos. Essa mão rezou pela Ajudou humanidade, tantos carentes. ajuda tantas e tantas pessoas. E essa mão está aqui para que você possa tocar, e tocando nessa mão, você possa sentir o carinho, possa sentir o afago de João Paulo II, que com certeza está no céu. O nosso Papa Bento XVI. Você tinha me perguntado quantos papas, então são 265 papas lá, tá vendo? 265 pontífices? Isso, 265 papas, tá vendo? É uma associação de mais de 20 séculos, gente. É verdade. Nós temos o busto de Madonna, que é um busto muito bonito mesmo, muito bonito, significativo. Virgem Maria, né? A gente fala Madonna, vão pensar que é a cantora Madonna. Virgem Maria. Minha dona, que é minha senhora. É a rainha do céu, hein, gente? Nessa exposição é a peça mais simples e ao mesmo tempo a mais impressionante. Porque eu pergunto para você, o que é um compasso desse na minha mão e na sua mão? Não faço nada. Não faço nada. Só vou botar assim para enfeitar. Agora com ele, né? Com ele você vê a Pietà, você vê a Basílica de São Pedro, você vê o teto da Capela Sistina, ou seja, tudo que saiu, todas as medidas saíram desse compasso. Esse compasso, somente esse compasso e o gênio de Michelangelo. Realmente estou embevecida. Mas nossa, embevecida você vai Juarez. ficar agora, que eu vou te mostrar uma das obras mais lindas dessa exposição. Presta atenção nessa pintura. Essa pintura, Guercino, ele representou aqui Verônica, uma mulher que quando Jesus está subindo para o Calvário, ela sente tanta pena de Jesus, pega o seu véu e coloca no rosto de Jesus para enxugar o rosto de Jesus do suor, do sangue. É o sudário, isso? Isso, o sudário. Aí quando ela olha no pano, está estampada o rosto de Jesus. Gota de lágrima no rosto de Jesus, ela parece que vai saltar, vai derramar aqui, se você perceber, né? O sangue é tão vivo, né, que desce da face de Jesus, que parece que a gente quase que toca nele, tem uma tridimensionalidade impressionante. Jesus provavelmente tinha olhos castanhos e era mais moreno, porque é assim que o judeu. O judeu é assim. Jesus era judeu e como judeu ele tinha olhos castanhos, né? Jesus loiro, esse Jesus é um Jesus meio europeizado aí, mas não existe. Eu acho que modificaram É um pouco, né? Quando você entra aqui e vê essas obras, não é qualquer pessoa que consegue fazer, era um gênio, mas ele tinha amor. E você se sensibilizou com qual de todas essas relíquias que apareceram aqui? Pietà, não teve como, né? Eles ali, a Maria e o filho, e Capela Sistina, você entra um esplendor. Como que um homem, um ser humano, teve a capacidade de fazer aquilo? Eu queria agradecer muito a você, muito a você mesmo. Muito. Fiquei muito feliz por essa visita. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Obrigada.